Oi pessoal, nós vamos dar continuidade à nossa aula de taxas de corrosão, ok? Vamos lá. Bem pessoal, a corrosão ele é um fenômeno interfacial, ou seja, ele ocorre na interface entre o metal e o meio. O que é isso? Aqui eu tenho o metal, a superfície dele e o meio. Então ele vai acontecer justamente aqui. Aí numa tubulação na parte de dentro, também, o meio, o fluido que passa por ele e a superfície do metal. Então, a maioria das atitudes que eu vou tomar é interferindo nessa interface. Então, aqui, ó. Sendo assim, o controle da corrosão é baseado em métodos que de alguma forma atuem nessa interface. Principais métodos: seleção de materiais e de projeto, modificação da interface, modificação do meio e aplicação de métodos eletroquímicos. Vamos dar uma olhada, pessoal. Seleção de materiais. A seleção do material é o primeiro passo para o controle da corrosão, mas isso acontece lá no projeto. O projeto é que vai escolher o melhor material que vai ser o ideal para aquele trabalho. Um exemplo disso, eu escrevi aqui para vocês, um exemplo disso é que o melhor material para uso em água salgada é o latão. Só que tem problema. Ele é 6 vezes mais caro que o aço e possui baixa resistência mecânica. Então, nem sempre dá para a gente utilizar o latão. E deve-se sempre adequar menor custo e benefício, aliados à segurança industrial e ambiental. Ou seja, dá para usar qualquer material? Não. Eu sempre tenho que ver custo, benefício, segurança industrial, ambiental, propriedade desse material. Como aqui no caso do latão. Ele é ótimo para água salgada, mas serve para todos os projetos mecânicos? Não. Uma outra forma, gente, é a modificação da interface. Eu posso fazer de várias formas. Uma delas é a pintura, outra é a aplicação de inibidores, né? Mas ela começa sempre pela alteração ou a eliminação dessa interface entre a superfície do metal e o meio. Então vamos lá, pintura. Na pintura eu aplico uma camada de fundo, que vai servir de película passivadora ou anódica, e venho com uma camada posterior sobre o metal que vai proteger essa primeira camada e o meu metal. Ela vai ser uma barreira entre o metal e o meio. E tem a aplicação de inibidores, que são como se fossem inibidores, tais como inibidores fílmicos, tá? Que eles isolam o contato do metal com o meio. Vamos ler juntos? Pintura. A aplicação de uma camada de fundo. Primeira camada formadora de película passivadora ou anódica. E aplicação de camadas posteriores que agirão como barreira entre o metal e o meio. Inibidores, tal como inibidores fílmicos que, quando absorvidos na superfície do metal, isolam do contato com o meio. Vamos lá. Além dessas atividades, dessas atitudes que eu tomo para proteger o metal, tem outras coisas que a gente também faz, que é monitorar essa corrosão. Vamos lá. A gente faz ensaios de laboratório, ensaios de campo, para a gente poder ter uma ideia da taxa, de como vamos avaliar a taxa de corrosão. Vamos lá, gente. Os ensaios de monitoração da corrosão são utilizados para monitorar a agressividade de um determinado meio corrosivo e fornecer fundamentos básicos para o controle da corrosão. Dependendo das informações que se queira obter, os ensaios de corrosão podem ser realizados em laboratório ou em campo, ou nos dois. Nos ensaios de laboratório, gente, nós utilizamos corpos de prova, tá? De dimensões estabelecidas e bem definidas. É um ambiente controlado, mas ele também é muito útil. Ah, mas ele não é igual à realidade. Não, mas ele serve de parâmetro sim. Vamos ler aqui juntos. Nos ensaios de laboratório, utilizam-se corpos de prova de dimensões reduzidas, porém bem definidas. A composição do meio corrosivo é determinada com exatidão. Mantém-se constantes as condições do ensaio, de modo que, mesmo com as condições aceleradas, eles produzam resultados rápidos e exatos, para que eu possa ter uma avaliação real da taxa de corrosão. Eles são úteis para quê?
para estudar o mecanismo do processo corrosivo, indicar o material mais adequado para um determinado meio, determinar se um dado material metálico ou revestimento protetor satisfaz as especificações de um dado ensaio de corrosão. Com tudo isso, a gente percebe que é um ensaio bem útil, principalmente quando é no andamento do projeto ainda. Aí é o ideal. E nos ensaios de campo, a peça a ser testada é submetida diretamente às condições reais do meio corrosivo, e neste caso, os resultados somente são obtidos após longos tempos de exposição, porque não é um ambiente controlado, é sentar e esperar. Perfeito, pessoal? Vamos continuar. Para que servem os ensaios de campo? Eles são úteis para estudar a eficiência dos métodos de proteção anticorrosiva e selecionar o material mais adequado para determinado meio, e estimar a sua durabilidade neste meio. Perfeito, pessoal? Vamos lá. Dentre os ensaios de campo mais utilizados, podemos citar em atmosfera, que o corpo de prova é exposto em atmosferas distintas durante algum tempo. São levados em consideração fatores como temperatura, umidade relativa, correntes de vento, impurezas sólidas e suspensão, gases provenientes de processos de queima de combustíveis, entre outros possíveis contaminantes. Então ele é bem amplo. Em água do mar, que são utilizados com o objetivo de verificar a resistência à corrosão de materiais que possam sofrer com a imersão total em água salgada. Mas quem vai colocar um metal embaixo da água, professora? Pernas de plataforma de petróleo, casco de navio. Eles são expostos à água salgada. Em solo, que tem por objetivo verificar o comportamento de estruturas enterradas frente aos processos corrosivos que possam se estabelecer. Tubulações, estruturas, elas ficam enterradas, pessoal. E aqui a gente vai falar o que é essa tal de taxa de corrosão, gente. É claro que o ideal é que eu esteja com uma peça que sofra corrosão uniforme, que é mais fácil para eu fazer o cálculo. Mas vamos dar uma lida aqui para você entender isso aqui melhor. A taxa de corrosão de um material frente a um determinado meio corrosivo pode ser expressa pela sua perda de peso, porque todo material que se oxida, todo material que sofre corrosão, ele perde material, ele perde massa. Isso é feito após a limpeza do corpo de prova, subtraindo-se do seu peso originalmente determinado o valor referente a essa perda após o ensaio. Peso antes e peso depois. Essa diferença é a taxa de corrosão. A perda de peso é influenciada pela área exposta e o tempo de exposição. Essas variáveis são expressas de forma combinada em taxa de corrosão, ou seja, uma relação entre perda de área e o tempo que aquela peça, aquela área ficou exposta. Porque taxa é uma velocidade, é uma velocidade, né, pessoal? Ela é sempre uma unidade de medida, ela é sempre uma unidade de medida relacionada a tempo. Deve-se notar atentamente que as taxas de corrosão somente se aplicam em casos de corrosão uniforme, não se aplicando para casos de corrosão localizada do tipo pontiforme, intergranular ou transgranular. Perfeito, pessoal? Ok. Para diminuir os danos causados pela corrosão, deve-se montar um programa de controle de corrosão, que deve seguir um ciclo fechado entre os parâmetros do processo produtivo, o sistema de monitoração e as ações corretivas do processo corrosivo. Tá aqui, gente, um ciclo de programa de controle de corrosão. Meu programa de controle de corrosão foi montado, eu observo os parâmetros do processo, monitoro, faço ações corretivas e retorno para o meu programa de controle de corrosão. Porque ele pode ser ajustado ao longo da atividade? Pode. Ok, pessoal? Para não engessar a nossa atividade, né? Para um plano adequado de programa de controle de corrosão, você como inspetor tem que conhecer o quê? Conhecer as condições operacionais de segurança e manutenção, o controle de processos de tratamento químico, os requisitos de engenharia de corrosão, o desempenho operacional do equipamento, a correlação entre as mudanças de processo com os parâmetros operacionais, os diagnósticos dos problemas de corrosão aumentam a eficiência operacional.
A monitoração da corrosão, gente, é basicamente dividida em 3 métodos: analíticos, ensaios não destrutivos e corrosionais. O que é isso? Bom, medição, no caso dos analíticos, é medição de íons ou das substâncias que sejam associadas à corrosão, medidas de pH e de oxigênio e atividade microbiológica. Os ensaios não destrutivos são aqueles que a gente já conhece: ultrassom, corrente parasita, radiografia, partícula magnética, que é para saber a integridade física do equipamento. Perfeito? Se eu tenho alguma descontinuidade, entre elas a corrosão. E os métodos corrosionais, que são as coisas que eu tenho que fazer para evitar que aconteça, que são os eletroquímicos e não eletroquímicos. Perfeito, pessoal? Espero que vocês tenham entendido o que é corrosão, o que é taxa de corrosão e as atividades, né, os métodos que nós podemos fazer para combater ou diminuir essa taxa de corrosão. Bons estudos, ouçam novamente a videoaula, leiam a apostila, façam os exercícios e não esqueçam, pesquisem muito. Boa sorte, pessoal!